Hoje eu quero falar sobre um pouco da história de um personagem. É um quadro antigo que a gente tem aqui no meu canal, só que já faz um tempo que eu não trago vídeo relacionado a isso, mas eu pensei em um personagem essa semana e decidi fazer um vídeo falando sobre ele. O personagem que mais conhecido por suas entradas triunfais que ele fez no seu universo de animes, onde ele basicamente era um dos protagonistas, onde ele só aparecia justamente para resolver as causas que os outros amigos dele não conseguiam. Ele sempre aparecia para salvar os outros. Quem tem mais de 30 anos aí vai saber de quem que eu tô falando. E é dele, o famoso Ikki de Fênix, que sempre dizia que um golpe não funciona duas vezes com um cavaleiro. Essa era a frase mais icônica dele até então, pelo menos para mim. Eu quero falar um pouco sobre suas habilidades e contar um pouco da sua história e a diferença do anime para o mangá. Vou contar tudo isso nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo de Cavaleiros dos Zodíacos, fique até o final, deixe o seu like e se inscreve no meu canal, porque isso ajuda no crescimento desse canal e eu conto com vocês com isso. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, galera, como eu havia falado, esse quadro é antigo, conhecido como História dos Personagens, onde eu conto um pouco da história do personagem. Só que, como eu disse, esse vídeo não vai só se basear na história do personagem. Eu vou tentar trazer um pouco das diferenças do mangá pro anime e contar um pouco da habilidade do Ikki, das suas habilidades e do quão forte ele pode ser. Bora lá. Bom, galera, Cavaleiros dos Zodíacos se tornou um dos animes mais famosos dentro aqui no Brasil na época dos anos 80, né? Quando ainda existia a extinta Rede Manchete, que, se eu não me engano, atualmente ela é a Rede TV. Ela começou a trazer muitos animes que fizeram muito sucesso aqui no Brasil naquele tempo. Dentre eles, Cavaleiros do Zodíaco era um. E parte do grande sucesso de Cavaleiros do Zodíaco se dá pela história, pelo enredo em si. Como qualquer outro anime shonen, a base do Cavaleiro do Zodíaco era passar mensagens motivacionais no meio daquelas batalhas. E Cavaleiro do Zodíaco tem muito isso, tanto que o próprio Ikki de Fênix, nas suas batalhas, falava muito sobre isso, visto que ele antes, no começo, ele era um antagonista. Para quem não manja muito bem, você vai descobrir agora nesse vídeo sobre Cavaleiro dos Zodíacos, sobre o Ikki, mas sobre o Cavaleiro dos Zodíacos em si. Bom, o Ikki foi mostrado pra gente no anime como o irmão do Shun, que era uma das crianças que vivia no orfanato do velho, que eu me esqueci o nome dele agora, mas eu vou botar aqui na edição o nome dele. Vou botar o nome e uma foto dele, que eu me esqueci o nome agora. Ele vivia nesse orfanato cujo qual esse dono cuidava dessas crianças, visando criar essas crianças. Tinha mais de 100 crianças, se eu não me engano. Ele queria que essas crianças se tornassem cavaleiros do Zodíaco. Por que cavaleiros? Porque existia uma lenda que nos anos antepassados, na Era dos Deuses, existiam cavaleiros dispostos a lutar pelos deuses, que os seus golpes poderiam partir céus e terras ao meio. Ou seja, os caras tinham basicamente superpoder. E o intuito do velho era transformar aquelas crianças que eram órfãos em cavaleiros para trabalhar para eles, querendo ou não. Porque ele acreditava que sua neta, de fato, no anime, é mostrado pra gente depois, ela era a reencarnação de Atena. Ou seja, os cavaleiros iriam lutar a serviço dela. Esses jovens, cada um deles era problemático, todos eles eram órfãos, pelo menos no anime. Não foi citado pai ou mãe, qualquer coisa assim, só dizia que eles eram órfãos. E basicamente o Ikki tinha um irmão que era o Shun. Ao decorrer do anime, mostrou pra gente que eles foram sorteados. Houve um sorteio para que cada um daqueles moleques fosse para cada ilha fazer um treinamento individual, ou seja, eles iam se separar. O Shun, que era um cara mais, como é que eu posso dizer, menos violento, não gostava muito de brigar, mais frágil,
acabou sendo sorteado para ir a uma ilha que para todos naquele tempo aquela ilha era vista como a Ilha da Rainha da Morte, esse era o nome dela. E todo mundo ali sabia que a fama daquela ilha que era muito ruim, e todo mundo já suspeitava que se o Shun fosse, ele não ia sobreviver, porque realmente lá o bagulho era pesado, pode-se dizer assim, né? Nesse momento, o Ikki é apresentado pra gente de uma forma mais protagonista, como sempre. Ele protegia os mais fracos, visto que o irmão dele era fraco e não ia conseguir sobreviver ao treinamento. Ele se voluntariou para ir no lugar do seu irmão, e o irmão dele ficou de fazer o sorteio de novo no lugar do Ikki. O Ikki partiu para essa ilha, ele apanhou lá de um dos subordinados do velho, que espancou ele com um chicote. E nessa ilha o Ikki conheceu o Guilt, que era o seu mestre, que usava uma máscara meio que de demônio. E o intuito do velho lá era treinar o Ikki na base do ódio. Ele dizia que o Ikki só ia conseguir possuir a armadura de Fênix se ele odiasse e matasse o velho. Só que ao decorrer do tempo, o Ikki acabou se apaixonando pela filha do seu mestre, e isso acabou afetando o Ikki. O Ikki não conseguia se desvincular daquela amizade / relacionamento que ele tinha com a garota a partir de seus 13 anos. E o que aconteceu? O velho Guilt era totalmente louco, e ele percebeu que se aquilo continuasse, o Ikki não ia conseguir progredir. Com base nisso, no anime, aparentemente, o velho acerta um golpe, e o golpe vai de encontro a Esmeralda. Mas nós temos a visão que a Esmeralda basicamente se joga para proteger o Ikki, né? Que ela quer que eles parem, e ela acaba morrendo. E aí o Ikki questiona o velho porque ele matou a própria filha dele, só que o velho não demonstra arrependimento e nem está sentido com isso. Pronto, naquele momento ali, aquilo foi o gatilho para que o Ikki ficasse extremamente revoltado, começou a odiar o velho e acabou matando. E pela primeira vez, depois de muitos anos, o Ikki foi o primeiro cara a possuir a tão lendária armadura de Fênix, que, como vocês podem ver, nasce sobre a constelação de Fênix. Quer dizer que o Ikki seria protegido a partir de agora pelaquela constelação. E a partir daí nós começamos a história do Ikki. Bom, e aí é onde entra a diferença do mangá e o anime. É o termo que eu queria falar. Eu ia deixar para o final do vídeo, mas eu acho legal falar agora. Mas antes que eu dê iniciativa ao resto da história, eu gostaria de fazer um pedido para que vocês que gostam de Cavaleiro do Zodíaco ou estão gostando da história ou do assunto em si, deixa o like de vocês, curtam o vídeo aí, comente algo relacionado a Cavaleiro do Zodíaco, se fez parte da sua infância, qual é o personagem que você gosta. Eu vou adorar discutir um pouco com vocês aqui, e não se esqueça de se inscrever no meu canal caso você goste, e envie para um amigo seu. Bom, voltando para o assunto principal, a história do Ikki se dá a partir daí. Quando ele possui a armadura de Fênix, ele já possui totalmente diferente. Como ele perdeu a única pessoa que ali naquele momento ele se importava, naquele momento ele começou a odiar tudo e todos, e esqueceu do seu passado, dos seus amigos e do seu coração bondoso que ele tinha eventualmente. Bom, galera, vamos lá. Como eu havia dito, a partir do momento que o Ikki matou a Esmeralda, ele começou a odiar todo mundo e jurou vingança contra a Saori e os demais garotos, pelo um fato curioso que foi adaptado de uma forma diferente na animação, que foi que no mangá ele descobre que o fundador daquele orfanato basicamente era o pai de todas aquelas crianças, só que cada um daqueles moleques são filhos de mães diferentes. E eu acho que para quem foi animar o anime e para passar numa TV em horário basicamente nobre, talvez ficaria muito complicado fazer com que as pessoas entendessem aquela história, e eles decidiram cortar essa ideia, né, principal. E basicamente o que deixou o Ikki furioso ali não foi só que, como ele disse na animação, que ele odiou todo mundo, procurou ficar com raiva. O que mais deixou ele furioso ali foi o fato dele acreditar que ele era sozinho junto com seu irmão,
ter que passar por todo aquele... que ele basicamente cuidou do irmão dele, só que ele achava que ele tinha essa responsabilidade pelos dois estar sozinho. Só que ele tinha um pai que nunca nem ligou para ele, né? Então ele decidiu voltar com sangue nos olhos para se vingar, e ele precisou da ajuda dos Cavaleiros Negros. Naquele momento, para mostrar sua força, ele derrotou um dos líderes e ficou sob o comando daqueles Cavaleiros Negros e partiu atrás da sua vingança. E parte todo aquele rolê lá, o Ikki acaba sendo derrotado pelos seus irmãos no mangá e amigo na animação, né? E ao perder para o Seiya, ele reconhece o seu erro e volta depois de muito tempo com o coração totalmente mudado. E eu acho que um dos grandes sucessos de Cavaleiro do Zodíaco, assim como o Vegeta, é justamente pelo antagonista do Ikki, que basicamente mudou da água para o vinho ao reconhecer seu erro e começou a ajudar e trabalhar a serviço de Athena, né? Já que ele agora estava ajudando ela. E bom, vamos lá. Outras diferenças do mangá para o anime é que as armaduras dele são coloridas de uma forma diferente. A própria armadura do Ikki era de uma cor só. Ela era totalmente alaranjada, né? De uma cor laranja, enquanto na animação ela mesclava entre a primeira versão ser uma prateada com rosa e a segunda versão era uma prateada com azul, né? E enquanto no mangá ela era totalmente de uma cor. E bom, dada uma lista que eu fiz das habilidades do Ikki, eu quero citar aqui e explicar o porquê dele ser tão forte. Basicamente, o Ikki ele utilizava duas habilidades que por si só eram extremamente apelonas e o suficiente para derrotar seus inimigos, sendo que antigamente bastava ele elevar o seu cosmo aos sétimos sentidos, ele conseguia lutar de igual para igual contra qualquer um. E basicamente o Ikki ele utilizava seu golpe principal, que era o golpe Ave Fênix, onde ele criava uma fênix sobre ele e partia em direção ao inimigo com um golpe que a gente sabe que depois de muito tempo eu consegui aprender que basicamente quando um cavaleiro acerta um inimigo com aquele golpe, diversos murros vêm em cima do indivíduo. A gente só vê um, mas o cara já bateu nele mais de não sei quantas vezes. É porque ele sempre dizia que eu sou o cavaleiro tal, eu corro na velocidade da luz, e por isso a gente só via um milésimo de segundo, né? Tanto que tem uma cena do Seiya no começo que a gente vê quando ele utiliza Meteoro de Pegasus, a gente vê um monte de soco dele indo em direção dos inimigos, né? Só que depois de um tempo aquilo meio que se perdeu e a gente esqueceu. Só que atualmente hoje dá para entender que é assim que funciona as habilidades. Não é só um golpe, é diversos golpes que o cavaleiro tá dando mais de uma vez. Então basicamente o Ikki utilizava esse golpe como principal. Às vezes ele utilizava com as duas mãos e às vezes ele dava com uma mão só. E o outro golpe central dele, que para mim é um dos mais perigosos e mais bem utilizado, é o Ave Fênix. Não, Ave Fênix não. Golpe Fantasma de Fênix, que é onde ele trabalha com ilusões na mente do seu adversário. Ele pode fazer com que o adversário ache que venceu ele, enquanto na verdade o adversário perdeu e morreu no lugar dele, ou simplesmente mostrar uma memória que o próprio adversário já nem se lembrava mais. Controlar o inimigo, fazer ele de marionete, basicamente. Ele tem esse tipo de habilidade, dentre outras como a de voar com as suas asas, que podem transportar ele de dimensões para dimensões e fazer com que ele fuja de qualquer ambiente. Pelo menos no anime é dito isso. Ele consegue fugir até do inferno, se ele for, com aquelas asas, e vagar por dimensões. Tanto que tem uma fase lá que o Saga joga ele em outra dimensão e ele volta. E depois de muito tempo foi lançado Cavaleiro do Zodíaco Ômega,
E nesse Cavaleiro do Zodíaco, eles adotaram uma nova habilidade, uma nova ferramenta, posso dizer assim, que além deles terem esses poderes individuais, eles podem controlar elementos. E um dos elementos principais do Ikki é fogo. Isso faz com que o Ikki seja resistente ao fogo. Outra habilidade passiva do Ikki, que foi descoberta depois. Ser resistente ao fogo e poder utilizar, tipo bola de fogo, fazer uma esfera de fogo. Pelo menos no Cavaleiro do Zodíaco Ômega, nós não vimos ele utilizar, porque não precisava, mas dá para se entender que era assim que ele poderia fazer isso, a partir daquele momento. Outra curiosidade é que o Ikki utilizou a armadura de leão na saga de Hades, quando eles precisavam de uma armadura dourada, né? E essa armadura foi até o Ikki porque o Ikki nasceu sobre a constelação de Leão, então meio que ele tinha essa afinidade também, e a armadura escolheu ele. Então a gente pode presumir que os outros cavaleiros tiveram a sua armadura, como do Shiryu, que foi a de Libra. Pode ser porque ele nasceu sobre essa estrela, né? Sobre esse signo de Libra. Então dá para se entender isso. Bom, esse era o vídeo que eu tinha para fazer hoje. Se você se agradou, gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí sobre qual é o cavaleiro que você mais gosta, sobre a saga que você gosta, sobre o que você gosta em Cavaleiro do Zodíaco, ou qual é o seu anime predileto, o porquê do seu anime ser esse, que eu vou adorar debater um pouco com vocês e ver se a gente tem alguma coisa em comum, querendo ou não. E se inscreva no meu canal. E é isso aí. Fui!